O thriller Invocação do Mal não é só um filme de terror. É muito mais do que isso. É uma história de como um famoso casal de demonologistas, Ed e Lorraine Warren, tenta salvar uma família das garras do demônio. A história é baseada em fatos reais e é muito pior do que foi mostrado nas telas. Antes de sabermos o que aconteceu à família, vamos conhecer o casal que ajudou muitas pessoas a enfrentar o sobrenatural no passado. Edward Ed Warren Meany nasceu em 7 de setembro de 1926 e Lorraine Rita Warren nasceu em 31 de janeiro de 1927. Eles se conheceram quando eram adolescentes, com 16 anos de idade, enquanto Lorraine trabalhava como assistente de um teatro em 1944. Edward foi um veterano da Marinha da Segunda Guerra Mundial e ex-oficial de polícia que tornou-se um autodidata, especialista em demonologia, autor e conferencista. Sua esposa Lorraine era uma clarividente médium de transe leve, que não demorou muito a aceitar trabalhar com o marido. Em 1952, os Warren fundaram a New England Society for Psychic Research, ou Sociedade para Pesquisas Psíquicas da Nova Inglaterra, traduzido para o português, sendo este considerado o mais antigo grupo de caça-fantasmas na Nova Inglaterra. Eles escreveram vários livros sobre o paranormal e sobre suas investigações privadas em vários relatos de atividade paranormal. Eles alegaram ter investigado mais de 10 mil casos durante sua carreira. Os Warren estavam entre os primeiros investigadores no polêmico O Terror de Amityville. Eles também foram responsáveis pelo treinamento de vários demonólogos, incluindo David Considine e seu sobrinho John Zeffis. Além das investigações, Lorraine dirigiu o Museu Oculto dos Warren no porão de sua casa em Monroe, Connecticut, com a ajuda de seu genro, Tony Spira. Os casos mais famosos investigados pelo casal Warren incluem o caso da boneca Annabelle, a família Perron, que é o tema central deste vídeo, e também o famoso caso de Amityville, sobre o qual falarei também a respeito aqui. Quanto ao casal Warren, Edward faleceu em 23 de agosto de 2006 e Lorraine em 18 de abril de 2019. O primeiro caso famoso deles teve relação com uma boneca. Em 1968, duas estudantes de enfermagem e colegas de quarto notaram que havia algo errado com uma boneca de pano, que pertencia a uma delas, chamada Donna, e que ficava no quarto. Pôs a cabeça dela olhando pra cima ao invés de pra baixo. Aí um dia ela apareceu em outro quarto. Ela estava se movendo sozinha. A boneca, bem diferente daquela usada no filme Annabelle, tem um aspecto longe de ser digno de um filme de terror, e tinha sido presente da mãe da garota. Porém, segundo a lenda, ela costumava mudar de lugar sem ninguém mexer, e parecia estar sempre encarando a pessoa. Além disso, as garotas passaram a ter pesadelos constantes e às vezes acordavam à noite e percebiam que Reggie Ann, a boneca, não estava no mesmo lugar onde havia sido colocada. Eu disse para não entrar naquele quarto. A diretora já tinha conhecimento sobre o casal Warren e pediu para chamá-los. Após analisarem e acompanharem os acontecimentos, Ed teria dito às estudantes que aquela boneca estava possuída por algo sobrenatural e maligno, e estava tentando manipular as duas.
A boneca ficou com o casal de demonologistas que a levou para um museu de propriedade deles, o Museu do Oculto, onde ela se encontra presa até hoje, dentro de uma caixa de vidro. Inclusive, antes de morrer, Lorraine Warren insistiu para que jamais abrissem a caixa, pois o mal que aquela boneca carregava era incontrolável. No entanto, em 2022, o genro do casal, Tony Spera, fez algo que não só chocou as redes sociais, como também gerou uma série de críticas por parte dos internautas, principalmente os fãs da saga Invocação do Mal, que inclui o filme da demoníaca boneca Annabelle. Em uma live na plataforma X, antigo Twitter, Spera e um funcionário do Museu do Oculto aparecem fazendo uma oração e, na sequência, Spera molha as mãos do funcionário com água benta, para que o homem retire a boneca da caixa e a transfira para outra temporariamente. Parece até um ritual olhando de fora, e é o que Tony Spera acredita ser. Isso foi feito para limpar o recipiente em que Reg Ann fica, que, segundo ele, nunca foi aberto, desde que Ed e Lorraine a deixaram presa lá dentro. Além do mais, eles precisavam prepará-la para uma exposição durante o Halloween, que acontece no mês de outubro, em praticamente todos os Estados Unidos. O problema é que a boneca havia sido colocada lá, não sem antes ser abençoada por meio de Lorraine, já que era uma médium e poderia ter um contato mais próximo com seres superiores. Devido a isso, os internautas cobraram a atitude errônea de Tony, uma vez que ele poderia estar liberando algo que não deveria. Se, afinal, não abrir aquela caixa em hipótese alguma, foi um dos últimos e principais pedidos de Lorraine. Por que ele estava fazendo aquilo? Reg Ann, a boneca que inspirou a história de Annabelle, ainda se encontra no Museu Oculto dos Warren, esperando por você e, quem sabe, deixá-lo com a sensação vívida de que está sendo observado por ela, claro. Agora vamos para outro caso famosíssimo envolvendo não só o casal Ed e Lorraine, como também uma bruxa e assombrações. Seja bem-vindo a Rhode Island, 1970. O casal Roger e Caroline Perron comprou uma fazenda chamada Antiga Propriedade Arnold, com cerca de 80 mil hectares por um bom preço. A casa principal da fazenda era bastante ampla, com 10 quartos, o suficiente para acomodar o casal e suas 5 filhas. Apesar de logo de início o casal ter relatado que sentia uma energia pesada na casa, decidiram ficar com ela. Afinal, há muito estava fechada, suja e com aparência de abandono, o que certamente dava aquele ar pesado. É nada como um dia após o outro, não? Um dia, a senhora Perron limpava a entrada para a propriedade quando foi surpreendida por uma vizinha de um sítio próximo. Muito simpática, a senhora havia levado uma torta de maçã para a família e no final da conversa teria dito a Caroline: "Pelo amor que tens à sua família, mantenha as luzes acesas durante a noite." Caroline não deu tanta importância ao aviso, o que talvez tenha sido o estopim para o que viria a acontecer. É comum em casos paranormais de longo prazo que os eventos aterrorizantes comecem com ocorrências estranhas, como aconteceu com os Perron, mas que não chegam a ser assustadoras. Entretanto, em poucos dias que estavam na casa, os Perron começaram a compreender aquele recado dado pela vizinha. Móveis se deslocavam do lugar sem mais nem menos. Objetos caíam de cima de um ou de outro móvel sem qualquer motivo. À noite, o silêncio era quebrado por algum ruído estranho, como paredes sendo arranhadas, portas se abrindo, mesmo que não estivesse ventando. Quem estiver aí vai ficar aí embaixo.
No início, eles pensaram tratar-se de qualquer fenômeno, até mesmo ratos. Mas não lhes passava pela cabeça que aquela historiazinha de deixar as luzes acesas não era para espantar ratos. Em uma noite, uma das filhas do casal correu para o quarto dos pais, dizendo ter ouvido vozes na parede. O casal se levantou, foi até o quarto da menina, mas nada viram ou ouviram. Roger, então, decidiu descer até o porão. Não viu nada. Porém, depois relatou ter sentido uma energia muito negativa lá embaixo. Sem falar do terrível odor que pairava naquele porão. Os dias foram passando e a família estava até se acostumando, chegando até mesmo a acreditar que a casa abrigava mais seres do que somente eles. As filhas, Cindy e Andrea, chegaram a alegar que, em algumas noites, sentiram-se aconchegadas e beijadas na testa. Os fantasmas, como a família já admitia existir por lá, as cobria durante a noite, quando havia frio. As meninas chegaram a comparar o cheiro que sentiam quando eram confortadas à noite com o da mãe. Enquanto Caroline tinha um perfume de sabonete de marfim, como elas disseram, a alma ou o espírito, ou como queiram chamar, exalava aroma de flores e frutas. A família Perron já estava acostumada com a presença dos fantasmas, mas os eventos começaram a se intensificar. Os aparelhos de aquecimento da casa passaram a falhar nos momentos mais importantes. Camas e cadeiras levitavam e caíam de uma vez. Certo dia, enquanto estavam no celeiro, as duas meninas mais velhas foram atacadas por algo que elas não conseguiram ver. Caroline, preocupada, foi atrás de respostas, querendo saber sobre o histórico daquela fazenda. E o que descobriu foi algo que a deixou bastante amedrontada. O passado da propriedade era simplesmente terrível. A família que morou no local anteriormente, por cerca de 8 gerações, viveu todos os tipos de acontecimentos horríveis e seus corpos estavam enterrados em vários locais da propriedade. As mortes aconteceram de formas violentas e misteriosas. Eram relatados nos arquivos que ela pesquisou. Descobriu também que, no século XIX, uma mulher de nome Bathsheba Sherman teria vivido naquela fazenda e, já viúva, foi acusada de bruxaria depois do assassinato mal resolvido de uma criança. Sem ter como fugir, Bathsheba se enforcou no celeiro e, a partir de então, não deixou mais a fazenda, atormentando, assustando e interferindo na vida de quem quer que morasse na casa. Isso aconteceu em 1885. Roger, Caroline e as filhas não tinham como deixar a propriedade. Até tentaram vendê-la, mas ninguém queria comprar uma propriedade com uma fama que aquela possuía. Sem falar que o próprio país passava por um período de recessão econômica no início do governo de Jimmy Carter. Numa das noites, principalmente as meninas, que eram mais assediadas, começaram a ouvir vozes que diziam a elas sobre os corpos aprisionados nas paredes. Cindy teria ouvido que aqueles corpos eram de 7 soldados que foram mortos e emparedados pelos soldados inimigos. Enquanto isso, os eventos iam tomando características cada vez mais aterrorizantes. Um odor horrível de carne apodrecida invadiu a casa certa manhã, o que os fez acordar e procurar por algum animal morto. Só que nada encontraram. Mas algo mais sério ainda estava para acontecer. Segundo as lembranças de Andrea, uma das filhas, elas passaram a ser visitadas durante as noites por um fantasma masculino que passou a violentá-las de todas as formas. Caroline se reuniu com a família e disse que ela havia descoberto e que, a partir daquele dia, teriam que tomar todos os cuidados possíveis. Contudo, houve uma noite em que o mal se materializou diante de toda a família, enquanto estavam na sala. Segundo os relatos de Cindy, que foram dados muito tempo depois, a criatura com forma feminina era horrenda, com a pele do rosto ressecada como as cascas de uma árvore, repleta de vermes caminhando sobre ela. De cor acinzentada como a de um defunto em avançado estado de decomposição.
era inclinada para o lado como se o pescoço tivesse sido quebrado. Como já havia pesquisado a respeito, Carolyn e sua família associaram a visão fantasmagórica a Bathsheba Sherman. Aquela foi a gota d'água. No dia seguinte, já tinham juntado seus principais pertences para dar o fora daquela fazenda. Mas não foi possível. Eles simplesmente não conseguiram sair. Algo os impedia fortemente. A família, então, passou a ser assombrada não só pelos fantasmas, como também por uma pesada melancolia. E para piorar, Carolyn começou a ter comportamentos estranhos e agressivos. Ela parecia estar possuída pelo espírito de Bathsheba. Foi quando a família resolveu buscar ajuda. Até Roger, que até então não sofria diretamente com os ataques, passou a ser assediado pelo fantasma de Bathsheba. Aqui entram em cena Ed e Lorraine Warren, que foram chamados por alguns vizinhos que, além de conhecerem a história da propriedade, já sabiam do trabalho do casal de demonologistas. O que eles encontraram ao chegarem na propriedade foi uma cena degradante. Filhas tremendamente assustadas. Marido completamente sem ação diante dos problemas e uma mulher guerreira possuída por um espírito maligno. Imediatamente, Lorraine percebeu a urgência de um exorcismo a fim de libertar Carolyn. De acordo com os relatos de Andrea Perron, aquela foi uma das piores noites de sua vida. Sua mãe estava agitada, gritava e xingava com uma voz gutural, num idioma completamente estranho. Amarrada a uma cadeira, ela foi arremessada contra uma parede a alguns metros de distância, caindo pesadamente no chão. Ao ver a mãe naquele estado, todos pensaram que Carolyn iria morrer. O casal Warren ainda tentou por várias vezes, porém em suas sessões não resolveram o caso. Nem o padre que foi chamado conseguiu resolver aquele grave problema. As coisas foram só piorando. Foi então que Roger, marido de Carolyn, os mandou parar e deixar o caso. A família continuou sendo aterrorizada até conseguirem se mudar para outro lugar em 1980. Ainda assim, Carolyn sentia-se perseguida pelo espírito de Bathsheba. Das irmãs, Andrea é a única que viaja pelos Estados Unidos fazendo palestras sobre mediunidade sobrenatural, possessão e coisas do tipo. Cindy concedeu algumas entrevistas e só. Christine e Nancy preferiram o anonimato e nunca tocaram e nem tocam no assunto. Já April faleceu em 2017 aos 51 anos, vítima de infarto. Quanto aos pais, Roger e Carolyn, elas não falam onde e nem como estão. Triste história, não? E olhe que não foi preciso invocar o mal para que ele se instalasse entre a família Perron. Na verdade, a família que parece ter entrado onde não devia. E a história sobre Amityville? Você já ouviu falar a respeito? Também baseada em um caso real acontecido em 1974, a história foi parar nos cinemas no longa-metragem Horror em Amityville, que narra a história de uma família que se muda para uma casa onde antes havia ocorrido um múltiplo homicídio provocado pelo filho mais velho. Amityville, na verdade, é uma vila localizada na cidade de Babylon, no condado de Suffolk, Nova York, nos Estados Unidos. A sua população era de 9.523 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2010. De fato, um lugar considerado tranquilo, bonito e que já teve seu boom de turismo no passado. Só que o que aconteceu naquele fatídico dia 13 de novembro de 1974 marcou a vila para sempre. Ronald D. Field Jr., na época com 23 anos, teve um surto psicótico e matou a tiros seus pais e 4 irmãos mais novos, enquanto eles dormiam. Sim. Eu tenho certeza que isso te lembrou um crime parecido aqui no Brasil. Contudo, diferente dos Estados Unidos, o daqui não rendeu um filme de terror fictício, e sim um bem realista. Deixemos os detalhes para lá e vamos continuar com o horror em Amityville. Na mesma noite,
Defoe foi até um bar próximo à sua casa e pediu socorro, porque ele achava que seus pais haviam sido baleados. Assim, algumas pessoas foram com ele até a casa e, ao constatarem as mortes, ligaram imediatamente para a polícia. Até então, só se sabia das 2 mortes, até que os policiais encontraram os corpos dos irmãos de Ronald. As vítimas eram Ronald Defoe, 43 anos, Louise Defoe, 42 anos, e 4 de seus filhos: Dawn, 18 anos, Ellison, 13, Mark, 12, e John Matthew, 9 anos. Todos tinham sido baleados com um rifle modelo Marlin 336C, calibre .35, cerca de 3 horas da madrugada daquele dia. Os pais, Defoe, foram baleados 2 vezes, enquanto as crianças tinham sido mortas com 1 tiro apenas. A família Defoe ocupava o endereço número 112 da Ocean Avenue, desde que o compraram em 1965. As investigações levaram rapidamente ao culpado, Ronald Defoe Jr. Em sua defesa, foi dito que ele era acordado todos os dias às 3h15 da madrugada por uma voz que repetia: "Mate sua família, mate a sua família." Essa foi uma das primeiras justificativas do advogado de defesa, alegando que Ronald teria sido ordenado por essas vozes. Quando o relatório psiquiátrico saiu, acabou ajudando na defesa, que conseguiu fazer com que Defoe fosse internado no lugar de preso ou condenado à pena de morte. Mesmo assim, ele recebeu pena de 25 anos de reclusão por cada morte. No total, 150 anos. Ronald Defoe morreu em março de 2021, aos 69 anos de idade, depois de ter cumprido quase 1/3 de sua pena. Mas onde entra o casal Warren nesse caso? 1 ano e 1 mês depois, a casa foi adquirida por outra família, os Lutz. George e Kathleen compraram a casa por uma bagatela de $80 mil e se mudaram para lá com seus 3 filhos. Como já sabiam do histórico da propriedade, no dia que se mudaram, eles chamaram um padre para benzer a casa. Segundo George, o padre teria dito que, enquanto estava abençoando o quarto de costura, sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto e ouvido: "Saia daqui." O padre imediatamente recomendou à família que trancasse aquele cômodo e não deixasse ninguém entrar. Alguns meses depois da saída dos Lutz, uma equipe de TV local alugou a casa para fazer um programa sobre atividades paranormais. O evento não teve muitas novidades, mas rendeu uma das fotografias mais chocantes da casa. Nela, é possível ver a imagem de um garoto espiando da porta de um dos quartos. Arrepiante, não? Mais uma vez, o casal Warren foi chamado. E o que se descobriu? George Lutz era um aficionado pelo sobrenatural. E, de acordo com seu filho Daniel, com certeza ele teria atraído forças negativas para a casa que, inclusive, já havia sido palco de uma tragédia familiar sem precedentes, até então, em Amityville. George e Kathleen foram submetidos a detectores de mentira e, incrivelmente, ambos passaram nos testes. George morreu em 2006 e, até aquele dia, manteve a história intacta. Ele nunca disse estar mentindo. O que é que você acha disso? É possível que sejamos constantemente seguidos por entidades espirituais? É possível que elas ajam tão diretamente no comportamento das pessoas, tornando-as indivíduos irreconhecíveis? Obrigado por assistir e até a próxima.